Bom dia, ouvinte do podcast do professor Frachelli. Agora é 1h30 da madrugada do dia 13 de outubro de 2023. E eu vou tratar de dois assuntos: da inflação nos Estados Unidos e do desempenho das reformas na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Nesse conteúdo de hoje, eu priorizo dois assuntos: a inflação dos Estados Unidos e as reformas econômicas para alcançar o crescimento na OCDE. São dois assuntos recentes que foram atualizados nesta semana. Conforme eu disse no podcast da segunda-feira, havia a previsão que um novo número sobre a inflação nos Estados Unidos seria divulgado nesta quinta-feira. E isso realmente aconteceu. Ontem eu acessei o site do Bureau de Trabalho e de Estatística dos Estados Unidos e conferi que a taxa analisada do Índice de Preço ao Consumidor alcançou 3,7 em setembro. Então, a taxa anualizada da inflação norte-americana, medida pelo Índice de Preço ao Consumidor, o IPC, significa que ela avançou em 3,7 nos últimos 12 meses em comparação ao período imediatamente anterior. Especificamente com relação à inflação mensal de setembro, ela foi de 0,4, ou seja, 4 décimos, que representa o incremento sobre agosto. Os números divulgados pelo Departamento de Trabalho evidenciam que a taxa anualizada de setembro é a mesma que foi alcançada no mês de agosto. Em termos práticos, é como se a inflação estivesse congelada, estivesse em stand-by de agosto para setembro. Para o analista de conjuntura, importa conhecer a taxa analisada do IPC, mas em nível de crise é preciso saber sobre o comportamento do núcleo da inflação no mês passado. A taxa anualizada do núcleo da inflação foi de 4,1 em setembro, resultado de variação negativa, menos 0,5 no campo da energia, e variação positiva, 3,7 nos alimentos, no período dos últimos 12 meses sobre o período imediatamente anterior. Eu migro agora da inflação nos Estados Unidos para o site da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em busca das reformas que promoverão o crescimento. A OCDE lançou o documento intitulado Definir prioridades de reformas específicas de cada país. E ele converge para a necessidade de enfrentar uma conjuntura recorrente de choques e crises que mudaram as economias locais. É importante considerar que a informação divulgada mais recentemente dá conta que no segundo trimestre de 2023, o PIB da OCDE avançou em 0,4 em termos trimestrais, depois de um crescimento de 0,5 no primeiro trimestre do corrente ano. No G7, o desempenho trimestral se deu de forma inversa àquele do conjunto dos países da OCDE. No G7, o incremento do PIB foi de 0,4 no primeiro trimestre e de 0,5 no segundo trimestre do corrente ano. Na verdade, a economia da OCDE se movimenta com um crescimento moderado desde o primeiro trimestre do ano passado, ou seja, de 2022. Em nível de países do G7, do primeiro para o segundo trimestre de 2023, houve crescimento do PIB no Japão, na França e nos Estados Unidos,
e houve recuo do produto na Itália e no Canadá. No documento das reformas citado anteriormente, projeta-se que o avanço do PIB no biênio 2023-2024 ficará abaixo da sua tendência anterior, mas ele se recuperará aos poucos no próximo ano devido à queda da inflação e devido ao aumento dos rendimentos reais. Por tudo isso, o documento Rumo ao Crescimento 2023 da OCDE prioriza reformas que viabilizem um desempenho do longo prazo mais intenso e mais sustentável. Em função do exposto, é preciso reverter o contexto de um crescimento potencial baixo, fazendo com que sejam implementadas reformas do lado da oferta. É preciso também partir para uma ação ampla por parte das autoridades públicas, visando direcionar as emissões para níveis inferiores. Por fim, um terceiro ponto-chave implica abordar as desigualdades de gênero para promover um alívio nas tensões vigentes no mercado de trabalho. Bom dia, ouvinte do podcast. Para maiores informações, acesse o site www.antoniocarlosfrachelli.com.